Olá, boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de discussões sobre feminismos plurais. Meu nome é Nala, sou uma das assistentes sociais do coletivo Vista Minha Pele e hoje nós vamos bater um papo rapidinho sobre o livro da Carla Cotirene, Interseccionalidade, da coleção Feminismos Plurais, coordenada pela Djamila Ribeiro. Então, por que é importante a gente falar sobre interseccionalidade? É preciso a gente entender que na sociedade existem diversas maneiras de opressão e que a realidade é múltipla. Então, não basta a gente pensar na luta e no debate político e social de maneira fragmentada. A gente deve pensar que dentro dessas maneiras de opressão e dessas maneiras fragmentadas de opressão existem momentos de encontro, momentos em que esses tipos de opressão elas se encontram e como essas combinações de opressões elas nos afligem, como que elas incidem sobre a nossa vida como um todo. Como, por exemplo, se eu sou mulher, como mulher e pobre, esse exemplo. Como que o capitalismo ele incide sobre a minha vida? Como questões de desemprego, de mão de obra de reserva, como que isso incide sobre a minha vida sendo uma mulher pobre? Ou, por exemplo, também, se sou mulher negra, como que a categoria do racismo ela incide na minha vida? Quais as consequências do racismo na minha vida enquanto mulher negra? Ou, se sou lésbica, como que as questões de gênero elas vão abranger as minhas questões? Será que abrange na minha totalidade? Então, pensar em interseccionalidade é entender que se eu luto de maneira fragmentada por questões específicas, consequentemente eu me levo a tensionar outras formas de opressão. E tensionando outras formas de opressão, eu não rompo, eu permaneço e fortaleço essa pirâmide opressora que a gente vive na sociedade atualmente. Então, trazendo para a temática do feminismo negro, pensar a situação da mulher negra não significa que essa categoria ela traz em si a soma de duas ou mais opressões, mas sim traz a necessidade de pensarmos na intersecção, ou seja, nos encontros desses sistemas opressores e como que atuamos frente a ele, no sentido de romper com a perpetuação da realidade atual, lutando pela mudança da realidade social. Então, nesse sentido, a Carla Cotirene, ela concorda com a Djamila Ribeiro quando ela diz que não tem como a gente eleger uma forma de opressão como prioritária a outra, porque não tem como a gente eleger o tipo de opressão mais importante de se abordar, porque não tem como a gente abordar as opressões em separado, não tem como a gente pensar as categorias isoladamente, porque as categorias elas se combinam. Isso é a intersecção, esse é o estudo da interseccionalidade. E de onde que veio o termo interseccionalidade? A interseccionalidade ela foi conceituada por Kimberly Crenshaw. Após a Conferência Mundial de Durban, em 2001, a Crenshaw expôs que, se uma nação tenta resolver as problemáticas da sua população de maneira unificada, ela vai chamar isso de superinclusão. Essa nação, na superinclusão, ela consequentemente vai deixar de contemplar a sua sociedade em algum aspecto. Então, em relação à pauta das mulheres negras, e para evitar o erro da superinclusão ou da subinclusão,
A Cotirene, ela afirma que a interseccionalidade ela vai instrumentalizar os movimentos antirracistas, feministas, bem como de proteção aos direitos humanos a lidarem com as pautas das mulheres negras. Então, seguindo esse raciocínio, a Cotirene ela utiliza a metáfora da Crenshaw, onde ela diz que mulheres negras elas são postas em avenidas de identidade, onde essas avenidas elas se intercruzam. E esses intercruzos, essas esquinas, onde as avenidas de identidade se cruzam, nessas esquinas ocorrem acidentes com essas mulheres. E aí, no momento em que se há a tentativa de socorrê-las, tanto a questão política quanto a questão teórica, tanto o movimento negro como o movimento feminista, eles falham. E por que falham? Pois o movimento negro, ele olha e percebe toda uma raça sem olhar para dentro de si, sem perceber as diversidades que tem dentro dela, constituída por mulheres, homossexuais, pessoas com deficiências, pessoas de diferentes religiões, onde o homem negro segue sendo universalizado dentro dessa categoria. Da mesma forma, o movimento feminista, que é abordado de maneira, que se abordado de maneira universal, ele não abarca a questão racial como cerne de discussão, não caracterizando a mulher também enquanto negra, visibilizando somente a mulher não negra. E é muito interessante que antes do termo interseccionalidade ter sido cunhado, em 2001, por Crenshaw, uma mulher negra chamada Susan Truth, ex-escravizada, abolicionista, feminista, ela fez o seu discurso, que foi nomeado E Eu Não Sou Uma Mulher, que se tornou histórico em 1851 na Convenção dos Direitos das Mulheres de Ohio. E nesse discurso, Susan Truth ela questiona e denuncia questões de raça, classe e gênero. Ela questiona a categoria da mulher universal, quando ela pergunta a todos, levanta o questionamento no discurso dela de improviso, dizendo que ninguém nunca a ajudou a descer de uma carruagem, ninguém nunca a ajudou a pular poças de lama. E ela também, enquanto estava escravizada, ela diz que trabalhou tanto ou mais que muitos homens. E ela não era uma mulher? Ela deixaria de ser uma mulher? E aí, esse questionamento de Truth, ela explicita, né, que a luta de igualdade por direitos da mulher como categoria universal, ela não abrangia, desde aquela época, e não abrange, as necessidades e a realidade da mulher negra. Então, estamos questionando interseccionalidade desde 1851. Somos todas mulheres? Sim, nós somos mulheres. Porém, a gente não pode pensar uma categoria no sentido universal, porque dentro dessa categoria mulher, nós somos negras, indígenas, lésbicas, trans, nordestinas, cada uma com a sua luta e opressões particulares. A gente não pode pensar o feminismo de maneira única, sem pensar nos privilégios que cada categoria tem. Se naquela época e naquela ocasião as mulheres estavam lutando por igualdade de direitos, se depois lutou por voto, trazendo para os dias atuais, se as mulheres hoje em dia lutam por representatividade política, a gente tem que pensar nos privilégios que cada categoria tem. E que a gente tem que ter consciência de que tais privilégios,
eles podem sim reproduzir opressões sobre outras mulheres. Nós mulheres, sim, podemos oprimir outras mulheres. Mulheres cis em relação a mulheres trans, mulheres que estão empregadas, que têm carteira assinada em relação àquelas que não possuem vínculo formal de trabalho. Pois se a gente quer um modelo de sociedade onde a gente vislumbra uma verdadeira transformação dessa sociedade, dessa estrutura, a gente tem que pensar e questionar o nosso modus operandi. Ou seja, como é que a gente desenvolve, como é que a gente leva a nossa prática, o que a gente pensa? Qual o nosso papel nisso tudo, em não reforçar as opressões de maneira a manter a estrutura a qual a gente é oprimido? Como que nós, feministas, atuamos em uma sociedade onde emerge um discurso nacionalista que não reconhece o negro, o indígena, o nordestino como brasileiros? Como é que a gente defende a vida em tempos onde governantes defendem que a economia é mais importante? Como é que a gente pode levar essas discussões que são tão caras a nós para fora dos muros da academia? Nós, mulheres negras, somos o outro dos outros que sempre foram vistos historicamente como não humanos. Então, a tentativa de nos invisibilizar dentro da categoria mulher também é uma ideologia. Não colocar a pauta interseccional para sofisticar o debate de classe, raça e gênero significa que vida de mulheres negras não importa. A gente precisa romper com as barreiras epistemológicas e pensar no cotidiano que nos cerca. A gente precisa ter um olhar antirracista, antissexista, para entender os problemas sociais que nos assolam e os riscos que a base da pirâmide social corre. Se a gente não buscar conhecimento e continuarmos a pensar dessa maneira superficial, a gente vai continuar a assistir e presenciar o genocídio do povo preto. Então assim a gente finaliza essa abordagem breve sobre o livro da Carla Cotirene, e eu vou terminar com a frase final do livro dela, onde ela diz: a interseccionalidade é a autoridade intelectual de todas as mulheres que um dia foram interrompidas. Vamos sair dessas esquinas, porém vamos sair fortalecidas. Muito obrigada a todas que assistiram até agora, a Carla Cotirene, a Djamila Ribeiro e em especial também a Marielle Franco. Não seremos interrompidas. Um beijo. Acompanhe o nosso próximo vídeo.